Rápido, pensei, nossa, está entregando muito rápido, mas quando eu olhei a hora, mas irmãos, hoje nós estamos aqui para lembrar, né, tudo que Jesus fez e ainda faz por nós. Estamos aqui para fazer memória do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, mas antes vamos trazer aqui uma breve palavra, né, uma breve mensagem, porque hoje temos a Santa Ceia para ministrar também. Então eu convido toda a igreja para nós abrirmos aí a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, irmãos. Gálatas, a carta escrita aos Gálatas, capítulo 1. Novo Testamento, tem ali 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas antes de Efésios também, Novo Testamento. Tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e o livro de Gálatas. Vem antes de Efésios também, a carta aos Gálatas. E aí eu peço que os irmãos abram no capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Aproveitando que os irmãos estão procurando aí, agradecer a Deus também por mais essa oportunidade. E também, né, já foi pedido orações aqui para os nossos irmãos que não estão aqui hoje. E eu quero pedir oração também para o nosso irmão Nasa, né? O irmão Nasa não veio nos últimos cultos e eu não entrei em contato com ele. Quero pegar o contato com ele para a gente estar conversando com o irmão também, né? Eu sei que o irmão também ele estava procurando igreja, né, que se adaptasse mais. Mas o irmão, ele mesmo, né, falou aqui, deu o testemunho dele. Ele ficou um bom tempo afastado da presença do Senhor, afastado também de cultuar na igreja. Então nós sabemos que é uma luta, né, irmãos? Não é fácil. Mesmo nós que estamos aí insistindo, perseverando, né, cultuando ao Senhor, muitas vezes vem aquele momento também de fraqueza, porque nós somos humanos, desânimo. Agora imagina uma pessoa que ficou bastante tempo, para voltar não é fácil, irmãos. O inferno se levanta. Então vamos lembrar também de orar pelo nosso irmão Nazareno também e por todos os irmãos que têm visitado aqui este lugar também. Gálatas capítulo 1, os irmãos acharam? Versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer assim: graça a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vou repetir mais uma vez, irmãos, para a gente prestar bastante atenção. Diz assim, ó: graça a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar, ou seja, para nos arrancar, para nos tirar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos. Os irmãos já podem se sentar nessa noite para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra aqui, Deus me deu essa palavra quando eu estava ali estudando, né, a próxima lição do estudo bíblico da próxima terça-feira. E aí eu achei muito forte, somente esse versículo, mas eu já achei muito forte, porque aqui diz uma coisa muito interessante. Fala que foi da vontade de Deus nos tirar deste mundo perverso, nos arrancar deste mundo perverso, irmãos. E quando fala do mundo, né, não está falando do planeta Terra, está falando do sistema. É um sistema maligno que está implantado aí neste mundo, né? É todo esse sistema. Porque a palavra de Deus também fala, lá em João 17, Jesus ele orou assim: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livres do maligno. Então veja que não é este mundo que está falando aqui, não é do planeta Terra. Sabemos que nós vamos ser arrebatados, sabemos que nós vamos passar um período com o nosso Deus, né? Mas depois nós vamos voltar com Jesus para reinarmos nessa terra. Vai ter um reinado de 1000 anos também, que é o milênio. Mas sabemos, irmãos, que quando tudo for consumado, quando nós formos glorificados e tudo for consumado, que nós voltarmos com Jesus, a Bíblia fala: nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Assim, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos novas criaturas. O homem velho morre, né, para nascer uma nova criatura. Também vai ser aí construído novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Então Jesus não está falando do planeta Terra, do mundo, né? É claro que a natureza também geme, esperando aí a revelação dos filhos de Deus. Este mundo também está gemendo. Mas, irmãos, novos céus e a nova terra também vai ser aí formada para que nós possamos habitar por toda a eternidade dela.
A Bíblia fala que a Nova Jerusalém, ela desce do alto, né? Ela desce do alto. Então, meus irmãos, isso aqui, essa palavra é maravilhosa, porque aqui fala que é vontade do nosso Deus nos tirar desse sistema, nos livrar desse sistema. Um sistema que está aí, irmãos, para enganar. Se nós estivermos desapercebidos, se nós não entendermos, irmãos, basicamente, pelo menos basicamente, né, qual é o plano do inimigo, o plano de Satanás, nós podemos ser enganados. A Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Por que não é possível os escolhidos serem enganados? Porque eu entendo que os escolhidos, irmãos, vão estar atentos a toda a profecia da palavra de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que é vontade de Deus nos tirar desse sistema. A Bíblia vai dizer, lá em 1 João 5, versículo 19, vai dizer que o mundo jaz no maligno. E em 1 João 4, versículo 3, também vai dizer que o espírito do anticristo já está nessa terra, meus irmãos. Então, uma das coisas, né, uma das evidências que Jesus vai voltar, aconteceu esses dias. É claro que tem várias evidências que Jesus vai voltar. É claro que está acontecendo várias coisas que apontam para a volta de Jesus, e não somente para a volta de Jesus, mas que aponta também para o aparecimento do anticristo. Então já tiveram várias coisas, várias situações que nos chamaram a atenção, irmãos. Mas uma situação que aconteceu, não sei se foi ontem, foi nessa semana, né? O presbítero até postou ali no grupo também. Uma situação que aconteceu, irmãos, que é muito interessante, que me chamou bastante a atenção, foi a imagem que foi feita ali para ser colocada exatamente na frente do prédio da ONU. E o que é a ONU? Organização das Nações, né, das Nações Unidas. Então foi feita ali uma imagem. Essa imagem tem algo interessante. Já achou aí, Pedro? A imagem? Pedi para você colocar a imagem no seu WhatsApp. O Pedro vai procurar aí, irmãos, a imagem. Então, uma das coisas, eu mandei no teu zap, procurei. Uma das coisas que me chamou bastante atenção foi essa imagem. Eu falei, rapaz, isso é importante a gente aprender um pouquinho, né? Aqui a mensagem é rápida, mas é muito importante a gente aprender muito sobre isso, estudar sobre isso e saber o que está acontecendo. Porque esse sistema maligno, como eu disse, esse sistema ele é feito para enganar. Irmãos, a melhor maneira que o diabo encontra de fazer com que o crente, ou fazer com que o ser humano perca a salvação, é desviar o ser humano da verdade. É induzir o ser humano ao erro. É induzir o ser humano ao engano. É induzir o ser humano à mentira. Então o anticristo vai surgir nessa terra. E o anticristo, nós entendemos que o anticristo, ele é um poder político. Ele é um poder político que vai enganar muita gente. Ele vai aparecer como a solução para todos os problemas dessa terra. A Bíblia fala sobre o anticristo e fala também sobre o falso profeta. Então o anticristo, um poder político, o falso profeta, um poder religioso. Então muitos que possuem o poder, politicamente falando, podem enganar. E muitos que possuem também, irmãos, conhecimento da religião, pode também enganar a muitos. O falso profeta também vai enganar a muitos. Já achou, Pedro, a imagem? Então o Pedro vai colocar essa imagem aqui que eu acho muito interessante, irmãos. Olha só essa imagem, o Pedro já pode colocar aí no telão para os irmãos verem, né? Até coloquei ali nas minhas redes sociais também, que é muito importante, irmãos, alertar, porque muitos nem entendem o que quer dizer isso, né? Essa é a imagem. Aqui o projetor não ajuda muito, né? Mas eu creio que dá para os irmãos enxergarem. Olha só, irmãos, a cabeça da imagem, a boca da imagem, né? Olha só as patas da imagem. E aí eu escrevi, ó, um monumento em frente à ONU. E esse monumento, ele é intitulado o Guardião da Paz, e não somente o Guardião da Paz, mas ele é intitulado também o Guardião da Paz e da Segurança. Isso é importante, Guardião da Paz e da Segurança. Antes, nós tínhamos, né, como símbolo da paz, o que era? Uma pombinha branca. Pombinha branca, uma criatura bem bonitinha, né, que a pombinha é uma criatura bonitinha. Uma criatura bem bonitinha, que era a pombinha branca. Agora, olha só o símbolo da paz que eles inventaram aí, irmãos. Uma coisa mais feia. Parece o próprio Satanás. Parece ou não parece? Então, irmãos, o que significa isso? O que significa essa estátua? Abra comigo aí em Apocalipse. Abra comigo aí em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, para os irmãos entenderem uma coisa. Apocalipse, capítulo 13. Olha só. Nós vamos ler aqui o versículo 2. Apocalipse, capítulo 13,
nós vamos ler o versículo 2 nessa noite. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler o 2. Os irmãos acharam? Apocalipse 13, 2. Vou ler aqui, irmãos, olha só o que fala, ó. A besta que vi era semelhante a leopardo. Cadê Pedro? Deixa a imagem. Deixa a imagem, os irmãos vão ler na Bíblia. Glória a Deus. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Parece um leopardo, irmão? Olha as orelhinhas. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso. Os pés parecem de urso? Não dá para ver direito, né, irmãos? Os pés parecem de urso. Apaga um pouquinho aqui, Pedro. Aí tem que apagar esse também, peraí. Glória a Deus. Olha só, aí. Agora sim, né? Parece um leopardo. A boca parece a de leão. As patas, fala os pés, né, na Bíblia, mas as patas parecem com a de urso. As patas parecem com a de urso, irmãos. Então vamos acender as luzes de novo. Glória a Deus. Então é importante, irmãos. O ensino é muito importante. Então olha só. Vou ler de novo, ó. A besta que eu vi era semelhante a essa visão de João, né? A besta que eu vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Irmãos, eu não vou dizer que essa aqui já é a imagem da besta, mas essa aqui já é a imagem, irmãos, que está treinando as pessoas a adorar a imagem da besta. Porque a Bíblia fala que as pessoas vão adorar a imagem da besta. Olha só aqui no versículo 8. Vamos comigo no versículo 8 aí de Apocalipse 13. Ó. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então olha só, irmãos. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, por quê? Porque rejeitaram a verdade, né? A única maneira de não ter o nome escrito no livro da vida não é não crer em Jesus Cristo, não receber Jesus como Salvador e rejeitar a verdade. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses 7, versículo 9 também. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Vai dizer, né, que o aparecimento do anticristo é com todo o poder e sinais de prodígios de mentira para os que perecem. Porque os que perecem não deram crédito à verdade, mas se deleitaram com a injustiça. Eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso o próprio Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira. Então o anticristo ele vai vir com sinais, prodígios, fazendo milagres, fazendo prodígios, mas é de mentira para os que perecem, porque os que perecem não receberam o amor da verdade para poder se salvar. Aí o próprio Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam na mentira, irmãos, porque eles nunca se deleitaram com a verdade e sim com a injustiça. Então, aqueles que rejeitam a palavra, que rejeitam a verdade, vão acabar sendo enganados. Então, aqui a Bíblia fala que vão adorar a imagem da besta. Irmãos, vocês já não acham que tem muitas pessoas, muitos turistas, muitos visitantes já indo lá nessa imagem, tirando foto, tirando selfie com essa imagem, irmãos? Com certeza já tem muitos lá tirando selfie, né, achando bonito, achando uma coisa mais maravilhosa. Então eu entendo que isso já é um treinamento do anticristo para enganar as pessoas. Se a gente for olhar tudo que está acontecendo, irmãos, até mesmo essa pandemia, até mesmo a tecnologia cada vez mais avançada. A tecnologia avançada, ela é uma bênção quando o ser humano não está ali influenciado pelo anticristo. Mas quando o ser humano está influenciado pelo anticristo, ele vai usar a própria tecnologia, irmãos, para controlar todas as vidas do planeta Terra. Está vindo uma tecnologia aí que se chama 5G. Essa tecnologia é um avanço extraordinário. É como se fosse ali umas 1000 vezes mais a internet de hoje em dia, né, em avanço tecnológico. Agora, essa tecnologia 5G, meus irmãos, segundo os mais entendidos, diz que se até uma pessoa abrir uma torneira na sua casa, o sistema já vai ter informação. Opa, fulano de tal, que tem tantos anos de idade, mora na casa tal, seus familiares são tal, mora na rua tal, casa tal, país tal, fulano de tal acabou de abrir uma torneira. Ou seja, todas as informações que o sistema precisa para nos manipular, o sistema vai conseguir. Todas as informações. Toda essa unificação. Nós aprendemos que o governo mundial, ele vai unir o poder, vai centralizar o poder
em apenas uma figura. Numa figura, num país, vai centralizar todo o poder. Este é o governo mundial para controlar toda a população. Então esse plano já está sendo arquitetado, esse plano nos bastidores aí já está acontecendo, e muitas vezes nós vemos as pessoas totalmente desapercebidas quanto a isso. A união de todas as religiões também, a Bíblia chama de ecumenismo, é a união de todas as religiões. Aí o inimigo, como é sujo, né? O inimigo, como é sagaz, e como o inimigo tem muitos e muitos milhares de anos aí de experiência, o inimigo, ele usa ali o pretexto, né, do amor, para dizer que todas as religiões têm que se unir. Não, todas as religiões têm que se unir, porque a Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros. E é verdade, a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros. Mas quem ama não engana. E o anticristo está querendo enganar. Porque tem religiões aí que não creem em Jesus Cristo, como diz a Bíblia. Tem religiões que não creem na ressurreição. Tem religiões que nem creem que Jesus Cristo é Deus. E tem religiões, irmãos, que cultuam a Satanás. Tem religiões que são religiões satanistas. Aí a Bíblia fala, como que a luz vai se misturar com as trevas? Como que o bem vai se aliar com o mal? Tem religiões que sacrificam crianças, pegam crianças, sequestram, sacrificam. Isso sempre existiu, desde o tempo do Antigo Testamento. Hoje em dia também existe, é porque muitas vezes não noticia, mas religiões que sacrificam até crianças aos demônios. Então como que vai se juntar todas as religiões, irmãos? Isso é um plano do Satanás. É como nós sempre ensinamos, respeitar, nós temos que respeitar todas as crenças e todas as religiões. Mas, por exemplo, irmãos, se eu andar com um bandido, com um assassino, eu vou acabar me dando mal também no final. Então nós temos que ter cuidado com quem nós nos aliamos, com quem nós andamos. Então como que todas as religiões vão se unir? Então todo esse plano aí já está sendo arquitetado. Agora, sabe uma coisa interessante? A Bíblia fala também que a vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser como ladrão. Mas vai ser como ladrão para aqueles que não estão preparados para a vinda dele. Vão ser pegos de surpresa. Porque o ladrão não avisa a hora que vai chegar. Porque os salvos em Jesus vão ouvir a trombeta soar, meus irmãos. Agora, aqueles que estão desapercebidos, quando vê que não, a Bíblia fala que vai ser como um piscar de olhos. A Bíblia também diz que vai ser como nos tempos de Noé. Muitos vão estar comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, isso não é errado, isso não é pecado em si. Só que a Bíblia está querendo dizer que muitos vão estar cuidando só dos seus próprios interesses, da sua própria vida, só das suas próprias vontades, dos seus próprios interesses, meu Deus. E vão estar aí desligados quanto à vinda do Senhor. Eu tenho uma maneira de entender, irmãos. Eu entendo que a evidência da salvação não é apenas eu chegar na igreja, né, aceitar Jesus como meu Salvador. Não é apenas eu dizer, eu aceito Jesus como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Eu entendo que a evidência da salvação não é apenas isso. A evidência da salvação também eu entendo que é o quanto nós nos envolvemos com as coisas do reino. Porque a Bíblia fala que o reino dos céus é como uma pedra preciosa. Aquele que achou essa pedra preciosa, vendeu tudo o que tinha, comprou aquela pedra preciosa e ali guardou para ele essa pedra preciosa. Ou seja, deu valor naquilo ali, né? Deu valor naquilo ali acima de todas as coisas. Não está dizendo que a gente tem que sair vendendo todas as nossas coisas, não é isso, né, irmãos? Está dizendo que nós vamos renunciar todas as coisas do mundo para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida, nós vamos continuar constituindo famílias, nós vamos continuar trabalhando, recebendo o nosso salário, comendo do fruto do nosso salário, mas para nós o reino de Deus vai estar acima de todas as coisas, vai estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que muitos dirão, Senhor, Senhor. A Bíblia diz assim, por que me dizes Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então é importante a gente saber disso. Não é só dizer Senhor, Senhor, mas é obedecer à vontade e à palavra do nosso Criador, a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Então a Bíblia fala que Jesus, ele vai voltar repentinamente, vai pegar muitos de surpresas, mas são aqueles que estão desapercebidos. Então, meus irmãos, é tempo da gente aprender cada vez mais sobre as profecias, é tempo da gente aprender cada vez mais da palavra, é tempo da gente se envolver cada vez mais com o reino de Deus, para que a gente não fique desapercebido.
Os cultos são a bênção do Senhor. Aqui tem pregações abençoadas, pregadores que a gente traz de fora também, adoração. Mas, irmãos, nós temos que nos aprofundar mais no conhecimento da palavra, no conhecimento das profecias. Porque a Bíblia fala ó, que bem-aventurados são aqueles que não desprezam o livro dessa profecia. Essa profecia aqui é que vai evitar que a gente seja enganado pelo anticristo. E é como eu digo, irmãos, o diabo ele tem muito mais experiência que nós. Se nós ficarmos desapercebidos, então os cultos são bênção. Mas o dia que nós nos aprofundamos mais e mais e mais no conhecimento da palavra de Deus, é nos estudos bíblicos, é nos ensinos. Várias igrejas aí têm escolas dominicais, né? Tem escolas dominicais também. É claro, nós podemos estudar na nossa casa também, podemos nos aprofundar. Mas aqui junto com a igreja também é o momento, é o dia que nós mais nos aprofundamos. Nós quase sempre estamos falando sobre esses assuntos da vinda de Jesus. E no estudo bíblico nós temos mais tempo, temos mais detalhes, né? É onde nós destrinchamos cada vez mais. E isso é muito importante para nós aprendermos mais sobre essas coisas. Porque senão muitos estão passando desapercebidos. Muitos falam, não, isso é simplesmente uma estátua. Isso já é o anticristo treinando para pegar as pessoas desapercebidas. Se a pessoa já acha bonito, acha interessante, começa a tirar foto, começa a tirar selfie. Irmãos, quando aparecer o anticristo e vai ser criada uma imagem, a Bíblia fala que vai ser dado poder para essa imagem até mesmo falar. Muitos vão adorar, muitos vão se prostrar perante essa imagem. E também um poder político que vai enganar. Vai surgir um político aí que vai surgir como a solução para todos os problemas do mundo. E aí todos vão reverenciar. Olha só, ele é a solução. É como se diz aí, né? Ele é o cara. É esse aí que vai trazer a solução. Irmãos, a solução para o mundo, só mesmo Jesus Cristo quando ele voltar na sua segunda vinda. Irmãos, o homem pode ter boas intenções, o homem pode até tentar, mas só Jesus Cristo é que tem a solução para o mundo. Nós aprendemos isso na Bíblia. Quando o homem pecou, o que o homem fez? Ele fugiu de Deus, ele se escondeu, ele viu que estava nu, fugiu de Deus. Aí ele se escondeu, ficou ali com medo, ficou com vergonha. E ali quando ele viu que Deus ia ali prestar contas com ele, o que o homem fez? O homem e a mulher, né? Pegaram ali uma folha de figueira, arrancaram a figueira, né? E costuraram ali em redor do seu corpo. Eles queriam ali resolver o problema da nudez deles, né? Eles queriam ali resolver o problema do pecado, irmão. Mas a palavra de Deus vai dizer que nada disso adiantou. Só adiantou quando Deus matou ali o primeiro animal, pegou a pele do animal e cobriu ali a nudez do ser humano. O que isso quer dizer? O homem tentou resolver o problema ali do pecado, mas ele não conseguiu. Porque essa folha de figueira, mais cedo ou mais tarde, ia murchar, ia secar, ele ia ter que achar outra, depois ia murchar, ia secar de novo, ia passar o resto da vida tentando se cobrir e não ia conseguir. E quando Deus ali sacrificou o primeiro animal, derramou sangue do primeiro ser vivo nessa terra. Foi derramado no dia que Deus sacrificou o primeiro animal, irmãos. Então, o problema do pecado ali, o problema da nudez do homem só foi resolvido através do sacrifício, através do sangue do primeiro animal. Somente Deus pôde resolver. Isso aponta para quê? Aponta para o sacrifício do Cordeiro perfeito. Aponta para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue daquele animal foi derramado e o sangue de Jesus foi derramado também para cobrir a minha e a sua nudez. Assim como o ser humano foram ali cobertos pela pele do animal, irmãos, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, irmãos. Só Deus é que tem a solução para o pecado. Agora olha uma coisa interessante também. Aqui vai dizer que este monumento significa, ele é intitulado o guardião da paz e da segurança. Isso é interessante, o guardião da paz e da segurança. O anticristo ele vai surgir como aquele que vai trazer a paz. O anticristo ele vai surgir como aquele que vai trazer segurança, solução para todas as coisas. É interessante que o mundo quer paz. Quem não quer paz? Todos nós queremos paz. O mundo também quer paz. Até aqueles que não creem em Deus, eles querem paz. Mas muitos querem paz, irmãos, sem ter o príncipe da paz. Porque o príncipe da paz, o principal da paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como ter paz se não tiver o príncipe da paz conosco. Então essa estátua, ela é intitulada o guardião da paz, o guardião da paz e da segurança. Agora abra comigo lá em 1 Tessalonicenses, irmãos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses 5, versículo 3.
Vamos lá, irmãos. Depois de Colossenses, né? Tem Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Antes de 1 Timóteo também, 1 Tessalonicenses, Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5, versículo 13. E já estamos encerrando, irmãos. Hoje vai ser uma ministração bem rápida, mas objetiva. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Não é 13 não, irmãos, perdão, é 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Os irmãos acharam? E aqui diz, ó, a vinda do Senhor é certa e repentina. Então é certo que Jesus vai voltar. E vai ser repentino. Vai ser como no abrir e fechar de olhos. Vai ser como um relâmpago que aparece no Oriente e desaparece no Ocidente. Assim vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que vai ser como num piscar de olhos. Os irmãos já piscaram os olhos assim, irmãos, e tentaram assim contar o tempo? Nem dá, né? É em milésimos de segundos, né? Nós podemos estar aqui, irmãos, adorando, cultuando e Jesus volta, né? Por isso nós temos que estar vigilantes o tempo todo. Já pensou, nós estamos na nossa casa, brigando com a esposa, brigando com o esposo, na hora da vinda de Jesus? Eu não creio, né, que não vai se perder a salvação. Não é assim, né, irmãos? Porque Deus, Ele sabe quem vai crer nele até o fim. Mas nós não podemos brincar. Nós não podemos deixar de vigiar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Olha, então quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Porque, independente da crença dos irmãos, tem alguns que creem que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, né? Tem outros que creem que nós vamos ser arrebatados no meio da grande tribulação. Tem outros que creem que nós vamos ser arrebatados, com o arrebatamento da igreja vai ser depois da grande tribulação. Tem 3 linhas de pensamentos principais e outras aí também. Mas isso, irmãos, não é mais importante. O mais importante é se nós estamos ou não estamos verdadeiramente na presença do nosso Deus. Então os frutos têm que manifestar nas nossas vidas. Não é tempo de brincar, não é tempo de relaxar, não é tempo de dormir. Porque a palavra do Senhor fala: desperta tu que dormes e Cristo vos esclarecerá. Somente, irmãos, com a revelação do Espírito Santo, nós não vamos ser enganados. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Se surgir hoje um decreto, falando assim, ó, vamos fazer aí um cartão, neste cartão, nós vamos colocar aí um chip. E através desse chip aí, é que vai ser possível comprar, vender, pagar, receber pagamento. Nós já temos esse Pix aí. Pix é uma coisa boa, né? Já ia falar pizza. Pix é uma coisa boa, né, irmãos? É rapidinho, né? Rapidinho a gente resolve todas as coisas. Mas já observou que está muito mais fácil unificar todas as pessoas? Hoje em dia você não precisa nem ir no banco. Hoje em dia com aparelho de celular você já faz. Tem pessoas aí, tem tecnologia que já permite implantar um chip na mão. E já implantaram chip na mão, né? Já implantaram esse chip na mão. Alguns já implantaram no pulso. Outros implantaram até mesmo na testa. Já ouvi notícias assim. E a Bíblia fala que a marca da besta, a Bíblia fala sobre a marca da besta na mão e na testa. Nós entendemos também que existe um significado espiritual, porque as mãos significam ali as nossas obras. O anticristo, ele vai querer controlar tudo que a gente faz. Aqui na testa significa o que? O nosso entendimento, a nossa mente. Ele vai querer ter o controle sobre a nossa mente e sobre as nossas ações. Sobre a mente e sobre as ações. Então não é simplesmente uma marca, um carimbo, um chip. Eu creio que é muito mais do que isso. É quando ele conseguir tomar. Porque, irmãos, ele pode o anticristo, né, quando surgir nessa terra, ele pode, porque o anticristo vai ser um homem totalmente maligno. Ele pode surgir nessa terra, ele pode me forçar a implantar um chip na minha mão. Mas ele não pode, irmãos, fazer eu mudar o meu entendimento, a revelação que o Espírito Santo deu. Só se eu negar a fé. Aí sim. Então note que é algo ligado à nossa mente e às nossas ações. Por isso que as nossas ações, irmãos, têm que ser todas para glorificar o nome de Deus. Lá no Salmos 90, versículo 12,
Moisés, quando estava perto ali de morrer, quase com seus 120 anos, ele pediu para Deus abençoar as obras das mãos dele. Eu entendo que ele pediu para Deus, que minhas mãos, que todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu faço, seja para glorificar o seu nome e que o Senhor abençoe. Então nessa terra, meus irmãos, é uma terra que nós vamos ter que batalhar muito, lutar muito, não está fácil, né? Para a gente ganhar o pão de cada dia, temos que suar, temos que nos esforçar. Mas a partir do momento, irmãos, que as nossas mãos, as nossas obras, o nosso trabalho glorifica a Deus, Deus é que vai nos trazer a verdadeira paz e a verdadeira segurança. Irmãos, se temos que fazer algo para alguém, nós temos que fazer para o nosso Deus, meus irmãos. Porque o mundo, como eu disse, jaz no maligno, né? O que acontece? A nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, mas é contra os principados e potestades. Mas o anticristo, ele manipula o quê? Ele manipula pessoas. Nós sabemos que o diabo, ele não tem um corpo físico, então ele tem que usar o corpo de alguém. O diabo, ele não tem as mãos físicas aqui, então ele tem que usar a mão de alguém. O diabo, ele não tem boca física, então ele vai usar a boca de alguém. O diabo, ele não tem mãos, como eu já falei, não tem pés, então ele vai usar pessoas nessa terra. Ele vai usar pessoas, colocar pessoas nos poderes, vai colocar pessoas na presidência, no Congresso, vai colocar pessoas também no meio do sistema religioso, na igreja. Ele tem os seus adeptos também. Então aqueles que estiverem desapercebidos, além de não glorificarem a Deus, vão acabar fazendo o serviço do inimigo, irmãos. Até mesmo a questão de negar o nome de Deus, até mesmo de viver uma vida separada de Deus, uma vida longe da presença do Senhor, longe da adoração, longe da obra, né? Indiretamente, as pessoas que não servem a Deus vão servir a esse sistema, vão servir a este mundo e vão ser enganadas. Porque quando uma pessoa é enganada, ela passa o engano para frente, ela vai espalhando aquilo ali, a mentira, o engano, cada vez mais. É o que é chamado anti-evangelho. Tem o evangelho, irmãos, que é a palavra da verdade, a palavra quando não é distorcida. Mas tem o anti-evangelho também, é quando se distorce a palavra, é quando fala aquilo que Deus não falou, é quando ensina aquilo que a Bíblia não ensina. Os falsos profetas fazem isso. Então isso é o anti-evangelho que é espalhado por aí também. Então quem usa essas pessoas? É o próprio anticristo. Nós podemos ser usados pelo Espírito Santo do Senhor, mas se nós não tivermos a revelação e o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós vamos ser influenciados pelo sistema, influenciados pelo espírito do anticristo que já está nessa terra. Eu dou meu próprio exemplo quando eu estava no mundão. Quando eu estava no mundão, irmãos, eu não tinha entendimento, eu pensava assim, se alguém perguntasse, William, você acha que você vai para o céu? Eu falava assim, eu acho que eu vou. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu bebo aqui, eu bebo, apronto umas aqui, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Era o meu entendimento. Ou seja, não tinha revelação, né? Eu achava que eu ia ser salvo pelos meus méritos, porque eu era uma pessoa honesta, não só, né? Eu achava que ia ser salvo por isso. Hoje em dia eu entendo que não é isso que me salva. O que me salva foi o sangue que foi derramado há mais de 2.000 anos atrás, lá naquela cruz no madeiro, né? Não é os meus méritos, mas é aquilo que Jesus fez. Hoje em dia, se alguém me perguntar, William, você acha que você é salvo? Eu falo, eu acho que eu sou salvo, não, mas não pelos meus méritos. Eu sou salvo porque eu creio naquele que me amou quando eu era ainda pecador. Aquele que perdoa todos os meus pecados, como foi dito aqui, e que cura todas as minhas enfermidades e que retira de mim todas as minhas iniquidades. Por isso é que eu acho que eu sou salvo. Não porque eu mereço, mas porque Ele nos justificou quando nós éramos ainda pecadores. Então veja que o pensamento muda, o entendimento muda. E a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma deste mundo, não enquadre os seus pensamentos para esse sistema maligno que já existe aí. Mas antes, transformai-vos, renovar a sua mente pela transformação, né? Renovai-vos o vosso entendimento pela transformação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, a qual é boa, perfeita e agradável, irmãos. Então nós precisamos da revelação da palavra. Se nós vivermos um evangelho raso, irmãos,
Se a gente for aquele crente que não quer saber da palavra, não quer saber de estudar, não quer saber de ler Bíblia, não quer saber de pesquisar sobre as profecias, aí a gente corre um grande risco de ser sim enganado. Porque o salvo, ele procura a revelação. Ele pede ajuda por Espírito Santo e o Espírito Santo, ele dá revelação. Até mesmo as pessoas, né, que não têm estudos, porque eu já ouvi, pastor William, mas não sei nem ler direito, mas as pessoas que não têm estudos, a Bíblia fala, Deus dá sabedoria aos simples. Eu lembro da minha avó. Minha avó, quando ia ler a Bíblia, ela ia ler, aí ela começava assim, e o que, vó? Irmãos, reletar, peraí, vó, deixa eu ver aqui, relativamente, ela é... Minha avó, ela se esforçava para ler. Ela não conseguia ler direito, mas ela se esforçava para ler. Mas ela estava sempre ouvindo. E a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir as pregações, ouvir os estudos. Eu comecei a gostar de estudo bíblico quando um dia eu cheguei lá na casa da minha avó e a estante estava cheia das revistinhas lá. Falei, vó, que revistas são essas? Ela é a revista que o pastor ensina, mas é tão bom. É tão bom a revista que o pastor ensina. Aí eu comecei a ler, irmãos, eu comecei a me encantar. Falei, nossa, mas é bom mesmo essas revistas. Aí eu comecei a estudar ali, comecei a ler. Aí eu comecei a me interessar pelo estudo bíblico. Então minha avó, ela pedia para a gente ler para ela. Ela ouvia as pregações também. Então, meus irmãos, todos nós podemos ter a revelação do Espírito Santo. É só nós queremos, é só nós nos esforçarmos, é só nós abrirmos o nosso coração que Jesus, ele não vai nos deixar enganados. Então vamos ficar atentos a tudo isso que está acontecendo. Vamos ficar atentos, irmãos, a todo esse plano que está sendo aí elaborado. Vamos nos unir. É tempo de orar mais, é tempo de ler mais a palavra, é tempo de estudar mais, é tempo de fazer mais a obra do Senhor, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é tempo de perdoar mais, relevar mais, é tempo de nós limparmos a nossa mente cada vez mais e o nosso coração cada vez mais, porque a vinda do Senhor está cada vez mais próxima e só quem crê, eu peço que aplaude o nome do Senhor nessa noite bem forte, porque Ele está voltando e Ele é o verdadeiro guardião da paz e da segurança. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Ele nos trouxe em paz e em segurança para este lugar. Agora eu quero aqui, irmãos, chamar os levitas nessa noite, né? Vamos chamar os levitas nessa noite e os irmãos que vão nos ajudar. Hoje a nossa diaconisa Osmarina e nosso diácono Roberto, né, vão estar nos